Queridos amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB em Direito Penal, em Processo Penal, aqui do Legal Educacional. Eu sou Rodrigo Capobianco e nós estamos chegando na nossa aula de número 19, 19ª aula de um total de 24 aulas. Estamos já chegando na reta final e na aula de hoje a gente vai começar... não é que a gente vai começar uma revisão, porque a gente já tem revisado em outras aulas alguns assuntos, né? Mas daquelas 5 partes da peça que nós temos, que é o endereçamento, o preâmbulo, fato, direito e pedido, hoje a gente vai dar uma ênfase maior ao endereçamento. Por quê? Porque nós vamos falar de competência. Então nós deixamos para o finalzinho do curso para a gente falar sobre competência, embora a gente já tenha tratado sobre esse assunto durante o curso inteiro, né? Mas a gente deixou especificamente para dar algumas regras de competência para vocês, porque esse assunto cai com uma, assim, de uma forma avassaladora nas questões e, claro, nas peças. Você tem que saber o lugar, quem é o juiz que julgará, né, o tribunal que julgará determinados fatos, né? Então isso é bastante importante, por isso a gente deixou competência para falar agora no finalzinho, né? E também vamos falar de uma peça, a última peça, inclusive, que eu vou pedir para casa, para vocês fazerem, né? Depois as outras aulas ainda tem peças, mas aí eu já não vou pedir mais, nem daria tempo de corrigir. Então é a última das grandes peças que tem uma tendência de cair na prova. Então a aula vai ser bem agradável, né? Vamos lá, dá uma olhada. Então estamos aqui no nosso curso de penal e processo penal, né, para a segunda fase da OAB, e vamos tratar da competência, dos endereçamentos, né, mais expressivamente sobre a competência. Veja, o que é jurisdição? Quando a gente fala jurisdição, o que é jurisdição? Jurisdição vem do latim iuris dixere, dizer o direito. Iuris, direito, dixere, dizer o direito. Né? Então, quando a gente fala em jurisdição, nós estamos falando da capacidade de dizer o direito, ou seja, uma atribuição que o Poder Judiciário tem. Porque você sabe que para o juiz nós damos os fatos e ele nos dá o direito. Né? Então, o único que pode dizer o direito é o juiz. E isso eu estou dizendo de uma forma ampla, né? Não estou tratando de um juiz de primeira instância, pode ser um desembargador, um ministro, né? Qualquer magistrado, ele é capaz de dizer o direito porque ele tem jurisdição, ok? Mas imaginem os senhores que eu fosse um juiz no estado de São Paulo. Logo, eu teria a capacidade de dizer o direito aonde? No estado de São Paulo. Né? Então, se eu sou juiz no estado de São Paulo, eu sou capaz de dizer o direito no estado de São Paulo. Mas eu pergunto aos senhores, eu posso dizer o direito em qualquer situação, em qualquer caso, em qualquer lugar do estado de São Paulo? Não. Por quê? Porque embora eu tenha a capacidade, se eu fosse juiz, eu teria a capacidade de dizer o direito, eu não teria a capacidade de dizer o direito em qualquer situação. Eu só teria a capacidade de dizer o direito em algumas situações. Né? Por quê? Porque eu sou limitado pela competência. Exatamente isso. Então, competência delimita o poder jurisdicional, né? Então, o que é competência? Competência é aquilo que delimita o poder jurisdicional. O poder de dizer o direito, que é um poder do juiz, né? Ele pode dizer o direito, mas ele pode dizer o direito não em todos os casos, não em todas as situações, ele só diz o direito em alguns casos, em alguns lugares, em algumas matérias, etc, etc. Né? Também vale destacar que, então, quando se fala de jurisdição, estamos falando da atribuição que o Poder Judiciário tem, né, de dizer o direito.
É errado dizer, por exemplo, que o delegado tem jurisdição, porque o delegado ele não faz parte do poder judiciário, ele é do poder executivo. Então, o delegado tem circunscrição, ele não tem jurisdição. Quando se fala do promotor de justiça, do Ministério Público, ele também não tem jurisdição, porque ele não diz o direito, ele tem atribuição. Ele não faz parte do poder judiciário. Quem tem jurisdição é o juiz, mas só pode exercer essa jurisdição quando for competente, né? Bom, são vários os delimitadores para a jurisdição, né? Então, são diversas as regras de competência, né, que delimitam o poder jurisdicional. E tal qual o processo civil, que você tem a competência ratione loci, ratione persone, ratione materie, né, em razão de vários fatores, você tem jurisdição, você tem alguns delimitadores, aqui você também tem delimitadores, né? No processo penal são vários os casos de competência, várias as regras para formar a competência, ok? Então, dá uma olhadinha nas regras gerais. Competência determina-se pelo lugar, pela matéria, pela prerrogativa da função, pela conexão e continência e pela distribuição. Então, são várias as formas de gerar competência aqui, né? Várias as regras que se entrelaçam. Muitas vezes, essas regras têm que ser aplicadas ao mesmo tempo. Muito bem. Então, nós vimos aí que são várias as regras de competência, e dentre essas regras de competência, nós encontramos um entrelaçamento, como eu disse. Às vezes, não basta saber o lugar, você tem que saber a matéria, você tem que saber a prerrogativa da função e outras situações que vão compor aí as regras de competência, né? Aquela que tem mais regras e, por conseguinte, mais exceções também, é a primeira competência, a mais importante. Em que sentido? Na prova da OAB, porque é a que mais cai, né? Todas, se você vai fazer uma peça, você tem que saber para onde que manda, isso vale ponto, né? Então, inevitavelmente, isso vai cair a competência em razão do lugar, é a primeira da competência. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Então, a primeira que a gente precisa dar uma olhada é exatamente essa competência em razão do lugar. Então, em regra, o lugar competente é o da consumação do crime. Vamos ficar com essa ideia inicial, que o lugar competente é o lugar da consumação. Veja, segundo o Código Penal, o lugar do crime, né? Segundo o Código Penal, o lugar do crime é um, mas o lugar da competência, que é processo penal, é outro. Peço para vocês abrirem o Código Penal. Abram o Código Penal, lá no comecinho do Código Penal. Abram, vou abrir aqui também o Código Penal, né? No comecinho do Código Penal, só para vocês entenderem o alcance do que eu quero dizer para vocês. Então, logo nos primeiros artigos do Código Penal, nós encontramos uma regra sobre o lugar do crime. Procurem aí, logo no comecinho, né? Então, tem aqui os primeiros artigos, ó, anterioridade da lei, lei penal no tempo, lei excepcional, tempo do crime, territorialidade e lugar do crime. Acharam aí lugar do crime? Lugar do crime é o artigo 6º do Código Penal. Então, veja, eu perguntei onde que ocorre o crime. Segundo o artigo 6º, ele diz assim: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então, o Código Penal, ele adotou a chamada teoria da ubiquidade.
Para o direito penal, o lugar do crime é o lugar da ação ou omissão, o lugar do resultado ou o lugar em que deveria ser produzido o resultado. Para o direito penal, assim, se eu praticar uma atitude num lugar e o resultado for em outro, o crime foi praticado nesses dois lugares, no lugar da atitude e no lugar do resultado. Ou até no lugar em que deveria ser produzido o resultado também, aceita-se, né? Porque para o direito penal, o lugar do crime é o lugar da ubiquidade. Para o processo penal, não. Para o processo penal, o legislador elegeu como lugar competente o lugar da consumação. Atenção, hein? Não é o lugar em que foi praticado o crime. Porque o lugar em que foi praticado o crime é o lugar da ação, missão, o lugar do resultado, o lugar em que deveria ser produzido o resultado. É o lugar da consumação. Não é? Não interessa onde a atitude foi tomada. O que interessa é o lugar em que ocorreu o resultado. Esse é o lugar competente. Cuidado com isso, veja na questão da consumação, ok? Muito bem. Mas como nós já adiantamos aqui no slide, há exceções. Há casos que não se aplica o lugar da consumação. Alguns casos até um pouco óbvios, outros casos nem tão óbvios assim. Dá uma olhadinha. Então, em regra, é o lugar da consumação do crime, mas há competências que não se firmam pela consumação, né? Então aí nós vamos encontrar o que? Dá uma olhadinha. Nós vamos encontrar essas exceções. Então já dá uma olhada, eu vou falar de cada uma delas, né? Os crimes que se consumam no estrangeiro, tentativa, crimes contra a vida, GCRIM e cheque sem fundos, eu coloquei entre parênteses, não é bem uma exceção, na verdade, né? Mas como é bem diferente esse crime, eu coloquei aqui como se fosse uma exceção, vocês já vão entender. Então, o primeiro caso, que não é o lugar da consumação, é esse aqui, os crimes que se consumam em outro país. Imaginem os senhores que um crime é praticado numa região de fronteira do Brasil. Ali, vamos imaginar, Foz do Iguaçu, no Paraná, que faz fronteira com o Paraguai, faz fronteira com a Argentina. Então o crime foi praticado em Foz do Iguaçu, certo? Começou a ser praticado em Foz do Iguaçu, mas na verdade o resultado se deu em outro país. Se seguirmos o Código de Processo, teríamos que processar o sujeito no outro país. Não, isso não dá, tem que arrumar uma regra no Brasil. Então, para os crimes que se iniciam no Brasil e eles se consumam em outro país, o lugar competente é o lugar do último ato praticado no Brasil. Lugar do último ato praticado no Brasil. E, imaginando que o crime foi praticado totalmente em outro país, aí nem começou no Brasil, né, foi praticado totalmente em outro país, nós temos essa possibilidade, porque o Código Penal adotou a extraterritorialidade, né? Mesmo crimes que se consumam em outro país podem ser julgados no Brasil, dependendo da situação, mas o crime não passou pelo Brasil. Se passou pelo Brasil, é o lugar do último ato praticado no Brasil, mas e se ele foi integralmente fora? Então guardem essa regra, será a capital do estado em que o acusado tiver endereço no Brasil. Se o crime foi praticado totalmente em outro país, será a capital do estado em que o acusado tiver endereço no Brasil. E perguntando, e se ele não tiver endereço no Brasil? Aí seria a capital federal, Brasília, Distrito Federal. Essa seria a regra, né? Seria no Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal. Ok? Muito bem. Segunda exceção, dá uma olhadinha. A segunda exceção é meio óbvia, né, que é a tentativa. Se o lugar competente é o lugar da consumação, quando o crime ele é tentado, não temos o lugar da consumação. Não é? Na tentativa, não há lugar de consumação. Se não há lugar de consumação, precisamos buscar
um outro lugar, né? Então, o lugar seria o do último ato de execução, né? Uma tentativa, não consumou, portanto, o processo deve seguir no lugar do último ato de execução. Uma outra exceção seria jurisprudencial, não tem súmula exatamente falando disso, mas é importante você guardar, né? Essa é a exceção, ó, dá uma olhada. São os crimes contra a vida. Os crimes contra a vida, por exceção, né? Porque isso está na jurisprudência. Nos crimes contra a vida, o lugar competente não é o lugar da consumação. É o lugar da atividade, é o lugar em que o agente praticou a ação ou omissão, né? Então, se eu atiro para matar uma pessoa num município e essa pessoa morre em outro município, nós teremos aí a competência no lugar que ele atirou e não no lugar que morreu. O crime se consuma no outro município, mas para os crimes contra a vida é uma exceção, é o lugar da atividade, ok? Outra exceção é essa aqui, ó, dá uma olhada. É o GCRIM. GCRIM também é uma exceção. Lá na Lei 9.099 de 1995, depois você olha isso, na Lei 9.099, que é a Lei de Juizados Especiais Cíveis e Criminais, lá na parte criminal, há uma regra dizendo que o lugar competente para processar a infração de menor potencial ofensivo é o lugar em que ela foi praticada. Praticada, esse é o termo usado, lugar em que foi praticada. Então, para isso, nós temos que nos socorrer, como eu falei no comecinho da aula, do Código Penal. E o Código Penal diz que o crime considera-se praticado no lugar da ação, omissão, no lugar do resultado ou lugar em que deveria ser produzido o resultado. Logo, o lugar competente no GCRIM não é só o lugar da consumação, também é o lugar da ação ou omissão, atividade, e também é o lugar em que deveria ser produzido o resultado. Qualquer um desses três para o GCRIM, e por isso acaba sendo uma exceção, é o lugar competente, ok? E a última exceção, como eu já adiantei, não é bem uma exceção, não é uma exceção, né? Mas eu estou colocando aqui como se fosse, vocês já vão entender, dá uma olhada. É o cheque sem fundos. É uma espécie de estelionato, né? Uma espécie de estelionato, modalidade cheques sem a devida provisão de fundos, né? Então, o que acontece? Vejam só o alcance. Imagine que eu moro em São Paulo e eu vou para um outro estado da federação, né? Eu vou para a Bahia, vou para Salvador. Muito bem. E chegando lá, maliciosamente, eu quero dar um golpe. Quero comprar alguma coisa dando um cheque sem fundo. Certo? Então eu fico maquinando. Vou enganar o baiano ali, né? Vou dar um cheque sem fundo e aí depois ele vai cobrar, ele vai se dar mal, né? E eu, né, com essa má fé total, vou lá e realmente dou um cheque sem a devida provisão de fundos. E o baiano, como é gente boa, né, ele acredita em mim e aceita o cheque, achando que o cheque vai compensar, né? Muito bem. Aí eu saio da loja já todo feliz, eu enganei o baiano. Só que, passado um tempinho, eu recebo uma ligação de um cliente meu. Ô, doutor, rapaz, você sumiu, hein? Você estava me devendo aí honorários, eu digo para ele, né? Aí ele diz, é por isso que eu estou ligando para o senhor, porque eu depositei, viu? Depositei lá na sua conta, tá lá direitinho que eu estava devendo para o senhor. Eu pergunto, que conta? Aquela conta do banco tal. Eu falo, não pode. Não é nesse banco. E aí, quando eu corro no banco, o que aconteceu? O cheque que eu dei lá na loja, que ia voltar sem fundo, não voltou. Compensou porque tinha fundos. Dá para entender? Então, o que aconteceu? Eu pratiquei algum crime? Não.
porque por mais que eu tenha a intenção, eu acabei não executando, né? O cheque não voltou, né? Ele se compensou, não tem crime nenhum aí, tá certo? Então, com essa pequena história que eu contei, nós podemos constatar quando que consuma o estelionato modalidade cheque sem fundos? No momento em que eu emiti o cheque? Não. A consumação do estelionato modalidade cheque sem fundos se dá quando o cheque volta, quando ele bate e volta, ok? É no momento da não compensação. Perfeito? Por isso que a jurisprudência, tem até súmulas falando disso, consagrou que o lugar competente para processar o estelionato, modalidade de cheque sem fundos, é o lugar em que o cheque deveria ser compensado e não foi compensado. Nessa historinha que eu contei, se o cheque voltasse, ele voltaria por conta de uma agência que eu tenho em São Paulo. Eu dei o cheque na Bahia, mas o meu cheque é de São Paulo. Então, teria que bater aqui na agência para a agência dizer não tem fundos, né? Assim sendo, mesmo eu dando cheque na Bahia, dando golpe na Bahia, a compensação só seria em São Paulo, portanto, se negarem a compensação em São Paulo, o processo deveria correr em São Paulo. Em suma, essa questão do cheque sem fundo segue a regra geral. A regra geral não é o lugar da consumação, que é competente? Muito bem, é o lugar da consumação, o lugar em que o cheque deveria ser compensado e não foi, né? A única coisa, e por isso nós colocamos de uma maneira diferenciada, é que às vezes a gente não presta atenção para perceber que o estelionato modalidade de cheque sem fundos, ele se consuma no lugar lugar da compensação que não ocorreu. Compreendido? Então é importante, todas essas regras estão na lei, tá? Você vê com tranquilidade. Mas é importante você entender o mecanismo, né? Então o lugar competente é o lugar da consumação, mas que tem exceções. Fiquem atentos a isso, né? E há algumas outras questões, por exemplo, né, às vezes o crime ele se consuma em mais de um lugar. É possível um crime se consumar em mais de um lugar? Sim. Por exemplo, um sequestro, que é um crime permanente, a vítima foi privada da liberdade no município, ficou em cativeiro, e depois ela foi transferida para outro município, ficando em outro cativeiro. O crime se consumou no primeiro lugar de cativeiro, o crime se consumou no segundo lugar de cativeiro também. Compreendido? Aí, senhores, surgiu 2 lugares, ou até mais, que são igualmente competentes. 2 ou mais lugares igualmente competentes. Sempre que você tiver nessa situação, né, em que nós tivermos 2 ou mais lugares igualmente competentes, o lugar competente se dará por prevenção. Dá uma olhada. Então, se o crime se consumar em mais de um lugar, por exemplo, um crime permanente, nós teremos que usar da regra de prevenção. O que é isso? Prevenção para esses assuntos é um santo remédio, né? Toda vez, guardem isso, toda vez que você olhar lá na prova e ver que tem 2 lugares igualmente competentes, prevenção. O que é prevenção? O juiz que tomou conhecimento primeiro, o juiz que se manifestou, mesmo que seja na fase de inquérito, se torna o juiz prevento, né? Prevenção. Pode ser um, pode ser outro. A mesma regra, ou seja, a prevenção, nós vamos utilizar também quando nós tivermos dúvida entre 2 municípios. Porque, às vezes, fica uma dúvida, não que eu não sei onde foi cometido, mas tem dúvida. Porque o município ele é fronteiriço com outro, às vezes eles se dividem por uma rua, né, uma praça, e desta forma eu questiono, será que o crime ocorreu desse lado da rua?
ou do outro lado da rua, né? Então, quando eu tiver dois ou mais lugares igualmente competentes, né, ou dúvida entre dois municípios, prevenção. Colocamos isso no slide, olha só. Então, se houver dúvida entre dois lugares de consumação, prevenção, como é a dúvida entre dois municípios. Compreendido? Muito bem. Acontece que, às vezes, isso também pode cair na prova, né? Você não sabe onde consumou. Não é uma questão de ficar em dúvida entre um município e o outro, não. É que nós não sabemos onde consumou. Se eu não souber onde consumou, aí eu tenho que abrir mão de uma outra regra, que é até certo ponto simples. Dá uma olhada. Se não se souber o lugar da consumação, nós vamos ocupar do endereço do acusado, né? Não sabendo o lugar da consumação, será o endereço do acusado. E, é claro, mesma coisa que a gente falou um pouquinho antes. E se ele tiver mais de um endereço ou nenhum endereço? Aí surgiu aquela dúvida. A dúvida você resolve por prevenção. Se tiver mais de um endereço ou nenhum endereço, prevenção. Para finalizar essa regra maiúscula aí de competência, que é a competência pelo lugar, nós temos uma regra específica para o crime de ação penal privada. Quando a ação penal for exclusivamente privada, ação penal privada, né? Nos crimes de ação penal privada, o lugar competente se dá pelo foro de opção. Na ação privada, a vítima é que entra com a ação e a vítima pode optar por processar o réu no lugar da consumação ou no endereço do acusado. É opcional, pode optar, né, optar pelo lugar da consumação ou pelo endereço do acusado. Eu lembro que caiu numa segunda fase, que dois amigos que moram em São Paulo foram numa festa numa outra cidade, e lá um ofendeu o outro. E, voltando para São Paulo, um acabou processando o outro em São Paulo, e o juiz rejeitou. Porque o juiz disse, não é aqui, isso é lá no interior, ocorreu lá no interior, né? Errado, né? Porque é foro de opção. A vítima poderia processar no lugar da consumação, que foi lá no interior, ou no endereço do acusado, porque o foro é de opção. Compreendido? Bom, são muitas regras e muitas exceções, né? Mas você sempre deve pensar primeiro que você tem os autos, você tem ali o código, a lei a seu favor, né? Então aqui a gente tem que ter uma atenção maior, por quê? Porque nós temos que ver as regras e temos que ver as exceções, não podemos bater o olho, já achei a regra, não, tem que ver todo o assunto e você com absoluta certeza, costurando uma linha de raciocínio, né? Por exemplo, qual é o lugar competente? É o lugar da consumação. Há casos que não é consumação. Se consumarem mais de um lugar, prevenção. Dúvida entre dois lugares, prevenção. Não sei onde consumou, endereço. Mais de um endereço, nem um endereço, prevenção. E quando se fala de ação exclusivamente privada, nós temos o foro de opção, né? É opcional. Podemos optar ou pelo lugar da consumação ou pelo endereço do acusado. Compreendido? Muito bem. Essa foi a primeira regra, né? A segunda regra, também muito relevante, muito importante, queria que vocês prestassem bem atenção, eu vou dar um indicativo bom, que é a competência em razão da matéria, né? Matéria, nós devemos pensar nas justiças especializadas. Pelo interior afora, comarcas menores, o juiz é um faz-tudo, né? O juiz, ele cuida de cível, de criminal, ele bate o escanteio, corre na área, cabeceia e faz o gol, né? Então o juiz atua em todas as áreas.
não há uma especialização. Mas na medida em que as comarcas vão se tornando maiores, você vai encontrar foro especializado, né? E aí é que eu queria que você guardasse. A vara mais específica sempre prevalece sobre a mais genérica. Sempre prevalece. Se tiver uma vara genérica e uma vara específica, prevalece a vara específica. É claro que vara criminal é a vara genérica, né? Prevista aí Brasil afora, todas as comarcas, vara criminal. Mas antes de você, a gente tem treinado bem isso, antes de você chegar na vara criminal, você tem que ver se não é alguma especializada. Vale destacar que a questão da organização judiciária é estadual. Cada estado organiza sua justiça e, por isso, pode criar varas especializadas que um outro estado pode não ter. Alguns estados da federação têm vara de tóxicos, que outros não têm. Aqui em São Paulo, por exemplo, não tem. Aqui em São Paulo tem a vara de inquéritos, que chama DIPO, Departamento de Inquéritos Policiais, em outros estados não tem. Então essas questões regionais, essas questões implementadas pela organização judiciária dos estados não caem. Mas há varas especializadas que elas cobrem todo o território nacional. E aí essas têm chance de cair, ok? Dá uma olhadinha. Então, olha, por exemplo, justiças especializadas, né, foros especializados. Você tem, por exemplo, o júri. O júri julga os crimes dolosos contra a vida, né, os crimes dolosos contra a vida. Você tem a justiça militar para julgar os crimes militares, não para julgar os militares, porque os militares, quando praticam crimes comuns, devem ser julgados pela justiça comum. Mas o militar pode cometer um crime militar, é julgado pela justiça militar. Você tem a vara da infância e juventude, que julga o menor infrator, né? Júri, justiça militar, vara da infância e juventude, menor infrator, justiça eleitoral, julga os crimes eleitorais, a vara do juizado especial criminal julga os crimes, as infrações de menor potencial ofensivo, etc, etc. E você tem também, essa a gente vai dar uma ênfase maior, a competência da Justiça Federal. Vejam só, a competência da Justiça estadual, que é a regra, é residual. O que eu quero dizer com isso? A competência da Justiça estadual é residual. Porque primeiro eu vou ver se é caso da Justiça Federal. Eu vou olhar na lei se é caso de Justiça Federal. E tudo que não for da Justiça Federal será da Justiça Estadual. Tudo que sobrar, todo o resíduo da Justiça Federal vai para a Justiça Estadual. Por isso, é importantíssimo você perceber que a competência da Justiça Federal ela está na Constituição Federal. Mais precisamente no artigo 109 da Constituição Federal. Né? Então, abram, por gentileza, o artigo 109 da CF. Vamos marcar e entender alguns conceitos lá sobre os crimes que são federais. Lembrando que tudo que não estiver no artigo 109 será da Justiça Estadual. Não tem justiça militar, não tem justiça municipal. O que não é federal cai na Justiça Estadual, ok? Abriram aí o 109 da Constituição Federal? Agora dá uma olhada na tela. Então, artigo 109 diz assim: aos juízes federais compete processar e julgar, na parte criminal, os crimes políticos. Então, os crimes políticos é a Justiça Federal, já matou aí o assunto. E as infrações penais praticadas
em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. União que tem interesse, né? E de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Entidades autárquicas, como é o INSS, ou empresas públicas, como é a Caixa Econômica Federal, excluída as contravenções e ressalvar a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Né? Então, chama atenção aqui, né, o interesse da União, funcionários públicos federais envolvidos, autarquias federais envolvidas, como é o INSS, ou empresas públicas federais envolvidas, como é a Caixa Econômica Federal, e aqui há uma distância entre a Caixa Econômica, que é federal, da Justiça Federal, por ser uma empresa pública, com capital inteiro, um capital inteiro público, né? E o Banco do Brasil. O Banco do Brasil não, o Banco do Brasil é da Justiça Estadual, porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, em que prevalece o capital público, mas também tem capital privado, né? Então, é só se for empresa pública, né? Empresa pública, não sociedade de economia mista. Ok? Então, basicamente, no inciso 4º, crimes políticos e crimes que a União tenha interesse. Vamos seguir, dá uma olhada. Também, inciso 5º, compete à Justiça Federal, né, os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no Brasil, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Né? Aqui no inciso 5º, nós tratamos dos crimes ditos transnacionais, os crimes que envolvem mais de um país, né? Por exemplo, a questão do tráfico internacional. E o tráfico internacional pode ser de vários assuntos: tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de pessoas, tráfico internacional de armas. Né? Quando se está falando de um tráfico internacional, nós estamos falando da Justiça Federal, porque aqui haverá uma conexão internacional, está ligado com outro país, né? Portanto, Justiça Federal. Vamos seguir, dá uma olhada. O próximo item seria o item 5A. Esse muito difícil de cair, mas vale a pena pelo menos entender do que se passa, né? O 5A diz sobre as causas relativas a direitos humanos, a que se refere o parágrafo 5º deste artigo, que são direitos humanos fundamentais. Eu vou até adiantar aqui para mostrar para vocês o parágrafo 5º, que diz assim: nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Né? Então, só para entender, o artigo 5º, artigo 109, inciso 5º-A, ele fala que também compete à Justiça Federal os crimes que violam direitos humanos fundamentais. E os crimes que violam direitos humanos fundamentais são aqueles em que o Procurador-Geral pede ao STJ o deslocamento de competência. Ele pode fazer isso em qualquer crime no Brasil. Ele pode pedir esse deslocamento de competência, esse incidente de deslocamento de competência, de acordo com o artigo 5º, o inciso, parágrafo 5º do artigo 109. Né? Muito bem. Seguindo lá no artigo 109. Também é da Justiça Federal, inciso 6º aqui, ó. Os crimes contra a organização do trabalho, os crimes contra a organização do trabalho, são aqueles que estão no
no Código Penal, do artigo 197 até 207, né? E nos casos determinados em lei contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, né? Os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira também. Enfim, se isso cair na prova, você acerta com muita tranquilidade, né? Basta procurar lá e saber, isso vai chamar a sua atenção, você vai passar pelo artigo 109 e vai acertar. Nos incisos 7º e 8º, fala de HC, fala de mandado de segurança, vamos dar uma olhadinha. Então, vamos ver em conjunto aqui o inciso 7º e o inciso 8º. O inciso 7º fala do habeas corpus, os habeas corpus, né, em matéria criminal, de sua competência, ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. E inciso 8º fala os mandados de segurança e os habeas data. Habeas data não importa para nós, mas mandado de segurança pode ter sim aqui na esfera criminal, contra o ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais, né? HC e MS que sejam da Justiça Federal, HCMS, que sejam da Justiça Federal. Isso seria importante, né? Inciso 9º, esse é importantíssimo, já vi cair na prova, dá uma olhada. O inciso 9º fala também dos crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar, crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvadas a competência da Justiça Militar. E aqui eu chamo a atenção dos senhores porque pode haver um cruzamento de ideias. Imagine que uma pessoa mate a outra num avião. Por matar é júri, não é júri. Está matando alguém é júri. Por ser no avião é federal. Então aí você junta uma coisa com outra e dá tribunal do júri federal. Possível? Sim. Raro? Raríssimo. Mas tem ali essa ideia, né, de crimes que são cometidos a bordo de navios ou aeronaves, também são da Justiça Federal, né? Que mais? Veja o inciso 10. Dá uma olhada. O inciso 10 fala sobre os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o exequatur e de sentença estrangeira após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Ok? Vale destacar também, né, aqui o artigo 5º a gente falou, fala sobre, o parágrafo 5º, né, sobre a lei de terrorismo. A lei de terrorismo, que é essa lei aqui, ó, Lei 13.260/06, Lei de Terrorismo, ela menciona no artigo 11, para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nessa lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal em sede de inquérito policial e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento, nos termos do inciso 4º do artigo 109 da Constituição Federal. Ok? Então, terrorismo, tudo que se fala sobre terrorismo é da Justiça Federal. Terrorismo é da Justiça Federal. Compreendido? Entenderam como é que funciona essa questão da competência da Justiça Federal? Simples, né? Esse artigo 109 você vai marcar e sempre vai dar uma olhada e ver se encaixa, né, aí objetivamente, e se não for da Justiça Federal, será da Justiça Estadual, né? Eu disse em outra oportunidade com vocês, na última aula, que o Tribunal Federal de Recursos foi extinto, né, que era a segunda instância federal. E
foi criado o STJ, o Tribunal lá de Brasília, e os TRFs. Os TRFs, os Tribunais Regionais Federais, é exatamente a segunda instância da Justiça Federal, né? Os Tribunais Regionais Federais. E o Brasil, ele tem 5 tribunais regionais federais, né? 5 regiões. Não se divide por estado. É diferente do Tribunal de Justiça, que é do estado de São Paulo, ou do estado de Minas Gerais, ou do estado do Amazonas. É diferente. Aqui ele é dividido por regiões, são macro-regiões que envolvem mais de um estado. Né? Algumas regiões com muitos estados, outros com menos, mas são 5 as regiões. Não é para você decorar, né? Não precisa decorar, embora eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, mas acho que seria importante você ter esse material e saber o que tem em cada região, né? Onde você está aí nesse momento, faz parte de qual região, né? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Então, a resolução número 1, de 6 de outubro de 88, do Tribunal Federal de Recursos, olha só, o Tribunal Federal de Recursos, ele foi extinto, mas antes de ser extinto, ele fez a resolução número 1. E a resolução número 1 estabeleceu a divisão em regiões do TRF, né? Dizendo, olha só, que a primeira região, né, o Tribunal Regional Federal da primeira região tem sede em Brasília e jurisdição sobre o Distrito Federal, os estados do norte do país, todos os estados do norte, Acre, Amapá, Amazonas, estado que não é do norte, como o estado da Bahia, do centro-oeste, quase todos. Do centro-oeste tem quase todos, menos Mato Grosso do Sul, né? Então você vai encontrar Goiás, Maranhão também é do Nordeste, do Centro-Oeste é o Mato Grosso, do Sudeste, tem um do Sudeste, que é Minas Gerais, Pará no Norte, Piauí também seria Nordeste, Rondônia no Norte, Roraima no Norte, Tocantins no Norte. Então, essa primeira região são todos os estados do Norte, quase todos do Centro-Oeste, menos Mato Grosso do Sul, e um do Sudeste, que é Minas Gerais, e alguns do Nordeste, né, como é o caso da Bahia, do Maranhão e também do Piauí. Bahia, Maranhão e Piauí, eles compõem primeira região, que é a macro-região aí, gigantesca essa primeira região. A segunda região pega 2 estados do Sudeste, né? O Tribunal Regional da Segunda Região tem sede na cidade do Rio de Janeiro e ocupa os estados do Rio de Janeiro e também o estado do Espírito Santo, né? Rio de Janeiro e Espírito Santo estão juntos na segunda região. Da terceira região, os estados que sobraram da primeira e da segunda, né? Os estados que sobraram ali do Sudeste só ficou faltando, tem sede na cidade de São Paulo, e ele tem jurisdição sobre o estado de São Paulo, que é o que faltava do Sudeste, e Mato Grosso do Sul, que é o que faltava do Centro-Oeste. E a quarta região são os estados do Sul. Né? Estados do Sul tem sede em Porto Alegre e tem jurisdição para os estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e também de Santa Catarina. Ok? E a última região, que é a quinta, os estados do Nordeste. Os estados do Nordeste que não estão na primeira região. Os estados do Nordeste com sede em Recife e com jurisdição nos estados do Pernambuco, Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe, né? Todos os estados do Nordeste, menos aqueles 3 que compunham a primeira região, qual seja Bahia, Maranhão e Piauí. Bahia, Maranhão e Piauí vão para a primeira região
e os outros estados são da 5ª região. Repito, não é para decorar, né? Não vejo cair isso. Se caísse, diria, né? Mas é importante você começar a se habituar com isso, porque você já vai tirar a OAB. Já é sua vez de tirar a OAB. Você vai tirar a OAB, você vai começar a advogar. Você vai precisar saber para onde mandam essas coisas todas, né? Compreendido aí a competência em razão da matéria, bem interessante, né? Bom, agora uma outra competência que também você não precisa decorar nada, porque está tudo, absolutamente tudo na Constituição. É muito difícil de cair. Nas questões, tudo bem. Na peça principal, realmente muito difícil. Mas se cair, você vai deitar e rolar, basta você procurar que você vai achar, né? Estou falando da competência em razão da pessoa, que aqui no processo penal ela é chamada de competência pela prerrogativa da função. Sabe o que é essa competência pela prerrogativa da função? Foro privilegiado. Algumas pessoas que estão à frente dos 3 poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário, têm foro privilegiado. Quer dizer, não serão julgados por um juiz de direito, serão julgados pelos tribunais. Por isso o foro é privilegiado, né? Vamos acompanhar, tem algumas regrinhas interessantes que já caíram na prova. Olha só. Então, foro por prerrogativa da função, né? Pessoas especiais, foros especiais. Então, muitas pessoas, não precisa decorar, não, só saber que muitas pessoas têm prerrogativa da função. Presidente da República, vice, ministro, governador, prefeito, deputado, senador, juízes, embargadores, promotores, procuradores de justiça, etc, etc, etc. Quer saber onde esses caras todos serão julgados? É só você olhar na Constituição Federal a prerrogativa das funções lá na Constituição Federal. Isso mesmo, né? Se você olhar a competência pela prerrogativa da função, é só olhar, por exemplo, quer saber quem vai ser julgado pelo STF? Olha o artigo 102 da Constituição. Quem vai ser julgado pelo STJ? Artigo 105. Quem vai ser julgado pelo TRF? Artigo 108. Quem vai ser julgado pelos TJs? Artigo 125. É só olhar, não tem galho nenhum, não é? Só vale destacar de cara que o vereador, de todos esses que estão nos 3 poderes, o vereador não tem foro por prerrogativa da função. Né? Vamos dar uma olhadinha nas competências aí da Constituição Federal. Dá uma olhada. Então, nós temos aqui as hipóteses do foro por prerrogativa da função previstos na Constituição Federal. Né? Vamos dar uma olhadinha nesse foro prerrogativa da função da Constituição Federal. Então vejam só. Compete ao Supremo Tribunal Federal, artigo 102, não precisa decorar não, só para vocês verem, né? Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, né, na linha B ali, nas infrações penais comuns, o julgamento, né, do presidente da República, do vice-presidente, dos membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros, do Procurador-Geral da República. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, Exército, Aeronáutica, ressalvado disposto do artigo 52, inciso 1º, os membros dos tribunais superiores, os dos tribunais de conta da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Ok? Isso é o STF. E no STJ, aí, como eu disse, artigo 105, né? Quem é que vai ser julgado pelo STJ? Processar e julgar ordinariamente os crimes comuns dos governadores, do Estado, do Distrito Federal, e nesses e também nos crimes de responsabilidade, para os desembargadores dos tribunais
de Justiça dos Estados, do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas do Estado, do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Conta dos municípios e os do Ministério Público da União, que oficiem perante tribunais, ok? TRF, como eu disse para vocês, é o artigo 108 da Constituição, né? Compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente os juízes federais de sua área de jurisdição, os juízes militares federais de sua área de jurisdição, os juízes do trabalho de sua área de jurisdição, os membros do Ministério Público da União que oficiem junto à primeira instância. Faltou o TJ. O que a gente encontra no TJ? Aí já é o artigo 125 da Constituição Federal. Dos Tribunais de Justiça dos Estados, artigo 125, julgam originariamente nos crimes comuns os prefeitos municipais, os juízes estaduais do Distrito Federal, inclusive os da Justiça Militar Estadual, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, os membros do Ministério Público Estadual e do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, né? Bom, aqui embaixo fiz um destacamento com os senhores, dizendo o seguinte, ó, no estado de São Paulo, a Constituição Estadual, olha só, estadual, Constituição Estadual, acrescentou na competência originária do Tribunal de Justiça os crimes cometidos pelo vice-governador, pelos secretários de Estado, pelos deputados estaduais, pelo procurador-geral do Estado, pelo delegado-geral de polícia e pelo comandante-geral da Polícia Militar. Né? Então, por que eu coloquei essa observação? Vocês já vão entender. Constituição estadual não cai na sua prova. Fique tranquilo, absolutamente tranquilo. Constituição estadual não cai na sua prova. Ok? Não precisa decorar os 26 constituições, não. O que você precisa saber é que as constituições ditas estaduais também têm prerrogativa da função. A prerrogativa da função que cai é essa da Constituição, 102, 105, 108, 109, que a gente falou da Justiça Federal, né, também, e 125, que é do TJ, né? Mas há a competência prevista nas constituições estaduais. É isso que você precisa saber. Todavia, senhores, há uma súmula que já foi vinculante, aliás, já foi uma súmula comum e passou a ser vinculante, que já caiu em prova e diz respeito a essa competência pela Constituição Estadual. Não que você tenha que entender a competência da Constituição Estadual, mas tem que saber que ela existe porque tem súmula falando disso, né? Então, observe esse impacto no júri. Dá uma olhada. Particularidades do Tribunal do Júri. Aqueles que gozam de foro especial previsto na própria Constituição da República, Constituição Federal, como, por exemplo, os promotores de justiça, são julgados pelo Tribunal de Justiça, ainda que cometam homicídio. Já aqueles cujo foro por prerrogativa da função decorre de Constituição Estadual são julgados pelo Tribunal do Júri, de modo que se pode concluir que a prerrogativa de julgamento perante o Tribunal de Justiça só alcança outros delitos que não o júri, porque o júri prevalece sobre a competência da Justiça Estadual. Isso é o que falou a súmula 721 do STF, que depois virou súmula vinculante do STF, né? Olha só, ela não era vinculante, passou a ser vinculante. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece, guardem isso, prevalece sobre o foro por prerrogativa da função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. Veja, eu falei da competência da Constituição Federal.
Qualquer um desses figurões que eu mostrei aí para vocês, se matar alguém, ele não será levado ao julgamento pelo júri, ele será levado pela prerrogativa da função. Mas aqueles que têm a competência pela prerrogativa da função só na Constituição Estadual, se matar alguém, será levado ao júri, porque o júri prevalece sobre a Constituição Estadual. Guardem isso, ok? Muito bem, então falamos do lugar, da matéria, da prerrogativa da função. Faltam duas espécies de competência bastante simples. A penúltima aqui é a conexão e a continência. Vamos entender o que é conexão e o que é continência. Dá uma olhada. Crimes ou criminosos que devem ser julgados no mesmo processo. Isso que é conexão e continência. Crimes e criminosos que devem ser julgados no mesmo processo. Então vejam só. Quando se fala em continência, a continência ela se dá no concurso de agentes, também chamado de concurso de pessoas, ou no concurso formal de crimes. Então, se houver um concurso de pessoas ou houver um concurso formal de crimes, nós teremos uma continência, né? A conexão se dá no concurso material, ou mesmo quando não houver concurso, mas houver um liame entre os crimes. Por exemplo, um caminhão saqueado por várias pessoas que não fazem parte da mesma associação, não estão associados, né? Ou um roubo e uma receptação, que são crimes independentes, mas que embora independentes, para caracterizar uma receptação, nós temos que ter um crime anterior, né? Tem que ter um crime anterior. Portanto, de alguma forma, ele está ligado ao crime anterior. Ok? Bom, então imagine o seguinte, você tem lá uma associação criminosa, que era a antiga quadrilha ou bando, né? E essa associação, ela está dividida, uma parte dela atua no município e a outra atua no outro município. É a mesma associação criminosa, só que não dá para separar. Esses vão ser julgados por aquela comarca, esses serão julgados por essa comarca. Não, porque estabeleceu-se ali uma continência, um concurso de pessoas e todos daquela associação criminosa deverão ser julgados no mesmo lugar, rigorosamente no mesmo lugar. Não é mais qual lugar, é essa que é a questão. Qual lugar, né? Então nós temos algumas regras para isso, dá uma olhada. Em regra, o crime mais grave atrai o menos grave. Então imagine que o sujeito praticou dois roubos em uma comarca e 5 furtos em outra. 2 roubos numa comarca, 5 furtos em outra. E são conexos, estão ligados. Ok? Prevalece quem? Roubo. Porque roubo é mais grave, né? Então, mas teve mais furtos. Não importa a quantidade. 2 roubos prevalecerá e atrairá os 5 furtos. A quantidade, ela só se torna relevante, importante, quando você tem crimes da mesma espécie. Então, se você tiver 2 roubos aqui e 5 roubos aqui, os 5 prevalece sobre o 2. Compreendido? E se eles estiverem absolutamente iguais? 2 roubos aqui, 2 roubos aqui. Ou naquele exemplo que eu dei da associação criminosa, que é a mesma associação aqui e aqui. Bom, quando surgir essa dúvida insanável de 2 lugares ou mais que sejam igualmente competentes, prevenção. O lugar competente é o lugar do juiz que tomou conhecimento primeiro, que se manifestou primeiro, ainda que seja na fase de inquérito, mas aquele que se manifestou primeiro, né? Prevenção. Perfeito? O júri,
ele atrai quase todo mundo, né? O júri é engraçado porque ele atrai até os crimes que são mais graves do que aqueles crimes do júri serão julgados pelo júri também. Ele atrai todo mundo menos 3. Tem 3 casos que o júri não atrai de jeito nenhum. Nunca vai atrair, né? Quais são os casos que jamais são atraídos pelo júri? Dá uma olhada. O tribunal do júri atrai todos os crimes e criminosos, menos 3. Olha só, menos o crime militar próprio. Crime próprio de militar não vai a júri, nem o crime eleitoral também não vai a júri de jeito nenhum, e também o menor infrator, né? Crime militar, crime eleitoral e menor infrator. Esses 3 não vão a júri. Então, se o menor ele ajudar o maior a praticar um homicídio, o maior será julgado pelo júri e o menor será julgado pela vara da infância e juventude. A vara da infância e juventude. Compreendido? Tem que separar. Muito bem. E a última forma de competência é a mais fácil das formas de competência, né? Bem tranquila, não vejo nenhuma dificuldade, que é a distribuição. O que é a distribuição? Distribuição é sorteio, né? Então você precisa entender que em algumas comarcas e também em alguns tribunais você tem mais de um órgão igualmente competente. Então, por exemplo, em São Paulo capital, no Foro Central, você tem dezenas de varas criminais que são igualmente competentes. Você tem dezenas de varas criminais igualmente competentes, vai ter que ser feito um sorteio para ver em que vara criminal que cai, tá certo? Isso é uma forma de competência também, né? Isso é uma delimitação do poder jurisdicional. É tão simples que até parece que não é uma regra de competência, mas continua sendo, né? Dá uma olhadinha. Distribuição. Tendo mais de uma vara igualmente competente, deverá ser feito um sorteio para chegar-se à competência. É a distribuição, sorteio, né? Esse sorteio ele não se apega só para os ditos para a primeira instância, para a vara, né? Nos tribunais tem lá, dividido em câmaras, dividido em turmas, e às vezes tem que sortear para ver se cai numa turma, se cai na outra, né? É uma distribuição, é sorteio, também é forma de competência. Compreendido? Legal? Então, muito atentos a essa aula, né, de competência. Chamei a atenção dos senhores para vários artigos. A chance de cair isso nas questões é enorme. Na peça, claro que vai cair, porque você vai ter que direcionar a sua peça para algum lugar, né? Então você precisa entender bem as regras de competência para ser ali presenteado por pontos que você conseguirá acertar na prova, ok? Muito bem. Feita essa primeira parte dita doutrinária, vamos para o exercício. Dá uma olhada. Vamos ver o exercício de número 15. Exercício de número 15 da apostila. E tal qual, né, a gente sempre tem feito aqui, antes de você começar, antes da gente começar a analisar o 15, lembre-se que se você não fez o raio-x do esqueleto, ainda está em tempo. Pausa o vídeo, tenta resolver o raio-x, tenta resolver o esqueleto. Isso será muito importante, você tentar resolver sem ver a correção, né? É uma forma de você se desenvolver, né? É importante assistir às aulas? Sim. É importante ver a explicação do porquê das coisas? Sim. Mas também é muito importante você criar algumas regras, alguns caminhos para tentar entender, né? Até porque no dia da prova você pode não ter, né, a possibilidade ali de consulta, né, a doutrina, professor, tal. Então você precisa se desenvolver para se virar na prova. Essa é a ideia, né? Muito bem.
Vamos analisar o problema de número 15. Vamos ver o que ele nos traz. Dá uma olhada. Problema número 15 diz o seguinte: Rodrigo Malta, Rodrigo, gente boa, né? Rodrigo Malta, solteiro, nascido em 4/5/1976, em São Paulo, capital, residente na rua Pedro Afonso, número 12, Moema, né? Mora bem, viu? Mora bem, porque é um excelente bairro de São Paulo. Foi preso em flagrante delito no dia 2/12/2017. Em 9/12/2017, foi denunciado, bem rápido ali, né? Como incurso nas sanções previstas do artigo 14, caput, e do artigo 16, parágrafo único, inciso 4, ambos da Lei 10.826 de 2003, porte de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo de uso restrito, com a numeração raspada, de acordo com o artigo que dispõe o artigo 69 do Código Penal. Penal brasileiro. O advogado de Rodrigo pleiteou a liberdade provisória de seu cliente. Entretanto, o pleito foi indeferido pelo juiz Acó, que assim se manifestou. E aí passa a dizer o que o juiz mencionou para negar ali a liberdade, né? Após analisar os autos, entendo que o pedido de liberdade provisória formulado não merece acolhida. Com efeito, os crimes imputados ao acusado são sobremaneira graves, indicando a prova indiciada até o momento, que o acusado é provavelmente soldado do tráfico, o que só será dirimido com exatidão durante a instrução. De outro lado, a primariedade de bons antecedentes não são pressupostos a impor a liberdade de forma incontinente, destacando-se que, em casos como o presente, melhor razão está com a bem pautada promoção do Ministério Público, que oficiou contrariamente à liberdade provisória. Isto posto, indefiro o pedido de liberdade provisória. A defesa, então, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando a concessão de liberdade provisória, sob o argumento de que o decreto de prisão cautelar não explicitara a necessidade da medida nem indicara os motivos que a tornariam indispensável, entre os elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. A ordem, contudo, restou denegada, confirmando-se a decisão do juiz Acó, em razão do disposto no artigo 21 da Lei 10.826 de 2003, muito importante, né, esse dispositivo, que proíbe a liberdade provisória no caso dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de uso restrito. Registre-se que Rodrigo Malta é primário, possui bons antecedentes e compareceu à delegacia e ao juiz todas as vezes em que foi intimado. Outro sim, não demonstrou qualquer intenção de fuga. Considerando a situação hipotética apresentada na condição de advogado ou advogada, contratado ou contratada por Rodrigo Malta, interponha a peça jurídica cabível diversa de habeas corpus em favor de seu cliente, diante da denegação da ordem. Ok? Muito bem. Então, esse é um problema enorme, gigante, né? E que leva a confusões. Se você não se organizar, se você não fizer a coisa direito, você pode se complicar, não é? Porque realmente é um problema longo, mas assim, o grau de dificuldade dele é muito pequeno. A peça que nós veremos, né, que é a última peça, inclusive, que eu vou pedir para você desenvolver em casa, ela
bem tranquila de ser feita, mas requer alguns detalhes, assim, um pouquinho mais de atenção por parte aí dos senhores, né? Então vamos primeiramente para o raio-x. Dá uma olhadinha. Análise do problema. Raio-x. Primeiramente, primeira página do raio-x aqui. Quem é o seu cliente? É o Rodrigo Malta, né? E ele está na condição de réu ou na condição de vítima? De réu, como é na franca maioria dos casos, né? Muito raramente é a vítima. Aqui é réu. Terceiro item, ele está preso ou ele está solto? No caso, ele está preso, né? Tanto é que você está tentando soltá-lo. Está sendo vítima ou está sendo acusado de que infração? Na verdade, infrações. Ele está sendo acusado de acordo com o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento e também do artigo 16 do Estatuto, né? 2 crimes. Qual seria a pena em abstrato para esses crimes, né? Então, aqui, senhores, eu vou pedir para você pegar o seu vadimeco, assim como eu estou pegando o meu, e procurar o Estatuto do Desarmamento. No meu vadimeco, o Estatuto do Desarmamento está junto com algumas legislações bem específicas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Eleitoral, né? Ele está nessa mesma faixa, né? E aí por ordem de data, né? Então, o Estatuto da OAB, ó, e aí vem o Estatuto do Desarmamento, que é a lei 10.826 de 22 de dezembro de 2003, né? Muito bem. E aí, indo aqui para o artigo 14, né? O artigo 14, ele diz assim: porte ilegal de arma de uso permitido. E a pena para este crime é de 2 a 4 anos de reclusão. 2 a 4 anos de reclusão. E no artigo 16, que seria a posse ou porte de arma de uso restrito, no artigo 16, ele fala assim: posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A pena será de 3 a 6 meses, 3 a 6 anos, 3 a 6 anos, reclusão de 3 a 6 anos. Ok? Bom, então se você somar as penas máximas de um crime que é 4 com outro crime que é 6, você vai ver que as penas máximas, elas chegam a 10 anos. Não é? Isso que é importante de você fazer a análise da pena em abstrato, do jeito que nós fizemos com vocês, né? Próximo item é a pena em concreto. Dá uma olhada. Pergunto, tivemos pena em concreto? Não, ainda não. Qual seria o rito? Bom, para você acertar o rito, eu já falei isso nas primeiras aulas que nós passamos por aqui, né? Que para você acertar o rito, você precisa primeiro ver se é G-crime. E daí a importância de você ver a pena em abstrato, né? Não é G-crime. G-crime é para infração de pena de até 2 anos. Aqui a pena é até 10. Aqui não é uma infração de menor potencial ofensivo, né? Ela tem um grau maior de potencial ofensivo, creio eu. Não é G-crime, eu tenho que ver se é especial. Ah, claro que é, professor, porque está previsto no Estatuto do Desarmamento. Não, porque o Estatuto do Desarmamento, ele prevê os crimes, ele não prevê o processo, ok? Então não tem ali o procedimento. Então é um procedimento comum, no caso ordinário, porque se a pena for maior ou igual a 4 anos, o ordinário, ok? Qual é o próximo item? Dá uma olhada. O próximo item é a ação penal. Então, a ação penal
como é que eu vejo a ação penal? Eu olho o artigo do crime, eu olho os artigos seguintes. Se disser lá que procedes mediante queixa, a ação é privada. Se disser que procedes mediante representação ou requisição, é que a ação é pública condicionada à representação ou requisição. Não falou nada, porque a ação é pública incondicionada, que é o caso aqui desses crimes do Estatuto do Desarmamento, né? A ação é pública incondicionada, porque a lei não falou nada. E no que diz respeito às datas, elas não têm tanta importância. O réu nasceu lá na década de 70, né? Ele tem mais de 40 anos, não tem tanta relevância assim, né? Mas também fala sobre período, né? A data em que deu os fatos, quando ele foi preso, etc., né? Mas que também não tem tanta relevância assim. Mas, de qualquer maneira, para você tirar aquela pulga de trás da orelha, né? Achando que aquilo é que pode te complicar, você anote tudo, né? Para não ter problema. Bom, uma vez feito o raio-x, uma vez feito esse fichamento, né? Essa entrevista com o cliente, você já anotou todos os itens que precisavam ser anotados, agora nós vamos resolver tudo. Vamos para o esqueleto, dá uma olhadinha. Uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção à solução, que é o esqueleto, né? E como é que nós vamos buscar isso? Primeira coisa é o momento processual. Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual seu cliente está. E nós temos, a rigor, 4 momentos processuais. O momento 1 é antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2 é após o recebimento da denúncia ou queixa, antes da sentença. O momento 3 é após a sentença e antes do trânsito em julgado. E o momento 4 é após o trânsito em julgado, né? Muito bem. Por que é importantíssimo a gente fazer essa distinção? Por eliminatória, né, senhores? Porque de um universo de peças que nós temos, nós vamos reduzir esse universo drasticamente, né? Nós vamos tentar perceber qual momento, porque a gente elimina 75% de probabilidade. Vai ficar muito pouco. Não é? E aqui uma curiosidade para os senhores, né? Pelo seguinte, não dá para saber, né, em que momento, até dá, né, momento processual, fala que já teve a denúncia, né, dá uma olhadinha. Então, atenção, o momento processual do processo pelo porte pela posse ilegal é o momento 2, que é após o recebimento da denúncia ou queixa antes da sentença, quer dizer, não foi condenado, né? Então, mas já está após o recebimento, momento 2, ok? Todavia, o momento processual do HC é outro, o momento processual do HC é outro. Como assim, professor, o momento processual do HC? Então vamos entender. Você tem a linha do tempo do processo do porte ilegal de arma. Nessa linha do tempo, já teve o recebimento da denúncia, o processo está seguindo, está no momento 2. Mas a gente não vai se manifestar nesse processo. A gente não vai apresentar resposta, memoriais nesse processo. Não. Porque não importante. Veja, está no momento 2, mas em algum momento o réu pediu a liberdade provisória, que foi negado. E em algum momento o réu entrou com uma apelação. Entrou com um HC. Né? Entrou com a liberdade provisória, foi negado, entrou com um HC. E quando entra com HC, esse HC é um novo rito, um novo processo, é uma nova linha do tempo. Vocês sabem muito bem que o HC é uma ação autônoma. Então, se o sujeito está entrando com HC, ele está entrando com uma ação.
E nessa linha do tempo do HC, que seria uma segunda linha, um outro processo, nós estamos nesse momento aqui, ó, dá uma olhada. Estamos no momento 3. Por quê? Porque o HC já foi julgado, mas não transitou em julgado o julgamento, não é? Então, o HC já foi julgado. E aí, concederam a ordem ou negaram a ordem? Negaram a ordem. Negaram a ordem. Essa é a decisão, não é? Agora, essa decisão negando a ordem de habeas corpus, ela já transitou? De jeito nenhum. Então, o que cabe aqui? Cabe recurso. É momento 3. Teve a sentença no habeas corpus e eu preciso recorrer dessa sentença do habeas corpus, ok? E aí, da decisão que nega habeas corpus, pelo tribunal, cabe o quê? Dá uma olhadinha. Peça processual. Dependendo do momento processual, você poderá utilizar uma espécie de peça processual. Aqui no caso é o ROC. O ROC, peça boa de cair, hein? Que é o recurso ordinário constitucional. Esse é o ROC, recurso ordinário constitucional. Senhores, o ROC ele está previsto em 2 artigos da Constituição. O ROC ele está previsto no artigo 102, porque ele pode ser direcionado para o STF, e o ROC está previsto no artigo 105, porque ele pode estar direcionado para o STJ. Né? Segundo o artigo 102, cabe ROC quando o HC for negado pelos tribunais superiores. Por exemplo, você entrou com HC no STJ e o STJ negou o habeas corpus. Se o STJ negou o habeas corpus, então você vai entrar com um ROC perante o STF de acordo com o artigo 102. Ok? Que não é o caso aqui, porque quem negou o habeas corpus não foi um tribunal superior, não foi o STJ, não foi o TSE. Ok? No artigo 105, diz lá que cabe o ROC da decisão do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Né? E aí o ROC vai para o STJ, que é o que aconteceu aqui. O nosso réu, ele, para o seu advogado, né, pediu a liberdade provisória para o juiz, claro, o juiz negou, e ele entrou com um HC no TJ. E aí o que fez o tribunal? Negou. Não é? Então, da decisão do tribunal negando, cabe o ROC para o STJ, de acordo com o artigo 105, inciso 2, a linha A da Constituição Federal. Né? O ROC para o STJ. Compreendido? Ok? Muito bem. Uma vez que você descobriu qual é a petição, que é o ROC, o recurso ordinário constitucional, também chamado de recurso em habeas corpus ou recurso em mandado de segurança, não é? Nós precisamos saber a competência. Dá uma olhadinha. Competência. Descoberta a peça adequada e sua estrutura, você deve definir a competência. E para isso, use do seguinte método. Verifique para qual instância você se manifestará. Se você vai para a primeira instância para o juiz, para a segunda instância para o tribunal ou para um tribunal que está em Brasília, que é o caso, né? Você vai para o STJ, conforme a gente já disse. Porém, lembre-se que todo recurso, você deve interpor na instância que deu a decisão. E quem deu a decisão, senhores, foi o tribunal. Atenção! Embora você vá entrar com o ROC para o STJ, conforme a gente já explicou, quem deu a decisão foi o TJ, né? Então aí você deve interpor o recurso no órgão adequado, que é o TJ, e não é qualquer TJ, o TJ de São Paulo, porque os fatos se deram em São Paulo, não é? Então, é o TJ de São Paulo.
você interpõe, aí você pede que as razões sejam encaminhadas para o tribunal. Razões encaminhadas para o tribunal, que no caso é o STJ. Compreendido? Muito bem. Aí, senhores, uma vez que você já sabe qual é a peça, você sabe qual é a competência, você tem que encontrar a tese. Só que a tese está pronta. Eu tenho dito aos senhores que recurso, na minha opinião, seria uma boa cair para os senhores. Por quê? Porque quando você recorre, você já tem uma decisão que você não gosta. Então você vai pegar aquela decisão e vai debater sobre ela, tentando mudar a opinião, mudar o foco, né? E aqui você tem, sim, uma decisão que negou habeas corpus. E é dessa decisão que você não gostou. Não gostou, né? Então você teria que analisar essa decisão, essa ideia, né? Que são, na verdade, os pontos discutíveis, né? Vamos ver, dá uma olhada. Definida a peça e a competência, é o momento de se encontrar a ou as teses, né? Então, grife no problema apresentado todos os pontos discutíveis. E quais seriam os pontos discutíveis? As opiniões, que podem não refletir a realidade, consta na denúncia que o juiz na sentença disse, a testemunha mencionou, o laudo constatou, né? As opiniões e também os dados técnicos colocados no problema, porque nem sempre foram feitos em concordância com a lei. E por isso também são pontos discutíveis. Preferiu-se a competência, na citação oficial fez isso ou aquilo, na sentença o juiz, quando da prisão em flagrante e assim por diante, né? Então essas são as opiniões e os dados técnicos. E aqui, senhores, nós temos a opinião do juiz, que negou a liberdade provisória, depois a opinião do tribunal, que negou habeas corpus, né? E dizendo que o crime era grave, que não sei o quê, e o tribunal foi além. O tribunal, ele destacou o artigo 21 do Estatuto do Desarmamento, que eu peço para que vocês abram, né? Vocês já tinham aberto o Estatuto do Desarmamento, abram novamente, para que a gente possa ver o artigo 21 do Estatuto do Desarmamento, né? E verificar o que o artigo 21 trouxe para nós. Ele diz assim, ó, acharam aí? Ele diz assim, os crimes previstos no artigo 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória. Então o TJ negou, dizendo que é insuscetível de liberdade provisória. Só que tem uma informação aqui, muito importante, que não ataca só esse artigo, mas outros artigos aqui do Estatuto do Desarmamento, que é o seguinte, o STF, no julgamento da ADIM, 3112, né, de 2007, decidiu pela inconstitucionalidade desse dispositivo. Então, quando vem um dispositivo de lei que nega a liberdade provisória, o STF entende que está errado, né? A própria lei dos crimes hediondos falava assim, só que a lei mudou, né? Então não fala mais. Não é possível liberdade provisória para crimes hediondos? Sim. Não é possível fiança, mas liberdade provisória é possível. E aqui no Estatuto do Desarmamento a mesma coisa, né? Você não pode não ter a possibilidade de liberdade provisória. Liberdade provisória está na Constituição, você precisa analisar caso a caso. Não pode vir uma lei genérica e dizer assim, não pode ter liberdade provisória. Pô, ela está prevista na Constituição, artigo 5º, inciso 66, né, prevê a possibilidade de liberdade provisória. Agora, vamos ver, caso a caso, né, aquelas situações em que o réu
possa merecer e outras situações que ele possa não merecer. Não é? Isso também é um fato, né, importante de ser analisado, ok? Então, na verdade, cabe liberdade? Sim, a gente precisa discutir uma sequência, né, senhores? Por isso que, assim, na minha opinião, o rock, que não caiu ainda como peça principal no unificado, mas já caiu nas questões algumas vezes, ele tem mais chance de cair do que uma própria liberdade provisória. A HC não tem caído, né? Mas por que, que é mais fácil cair um rock do que cair uma liberdade provisória? Porque dentro de um rock tem uma liberdade provisória. Só que o rock é mais completo, tem questões de competência, artigo, datas, né? A propósito, aqui o problema não mencionou para você entrar com o rock no último dia do prazo, mas se dissesse, o prazo do rock é 5 dias, previsto lá na Lei 8.032 de 1990, né? 8.032 é que trata lá do processamento perante o STJ, perante o STF, né? Então, 8.032, é isso mesmo, né? Agora, surgiu uma pequena dúvida aqui. Essa lei, parcialmente, ela foi modificada. Ela foi modificada pelo novo Código de Processo Civil, né? O novo Código de Processo Civil, ele mudou muito da Lei 8.032, mas ela ainda continua valendo em muitos aspectos, né? Então, deixa eu só abrir aqui para vocês. 8.038, desculpem, eu falei 8.032, é errado, 8.038 de 1990, que institui os procedimentos penal e processo perante o STJ e o STF, 8.038. E lá no artigo 30, que continua em vigor, diz assim: recurso ordinário em habeas corpus. O recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça das denegatórias de habeas corpus dos tribunais regionais federais e tribunais dos estados será interposto no prazo de 5 dias, com as razões da reforma, né? Inclusive com as razões dessa sua reforma. Ok? Então, artigo 30 da Lei 8.038, eu falei 8.032, está errado, 8.038 de 1990 diz que é 5 dias. Se falar para interpor no último dia do prazo, né? Mas a discussão é a mesma, que o seu cliente merece a liberdade provisória. Em suma, é isso. Vamos ver a peça, dá uma olhada. Estrutura. Toda peça processual pode ser dividida da seguinte forma: endereçamento, depois o preâmbulo, depois a narração dos fatos, do direito, que é a argumentação, a fundamentação e o pedido. Muito bem. Primeiro, o endereçamento, que é para o TJ, né? Nós falamos que nós vamos interpor no TJ e requerer que as razões subam para o STJ. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, autos número 3 pontinhos. Muito bem. Depois, um pouco abaixo de autos número 3 pontinhos, você vai colocar Rodrigo Malta, não precisa qualificá-lo, porque ele está qualificado nos autos, em epígrafe, por seu advogado ao final firmado, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, não se conformando com o venerando acórdão, que denegou a ordem de habeas corpus, do mesmo interpor recurso ordinário constitucional, nos termos do artigo 105, inciso 2, alineado à Constituição Federal e Lei 8.038/90. Não precisaria colocar artigo 30, não, né? A Lei 8.038 já seria o suficiente. Na outra linha, outro sim, requer que as razões inclusas sejam encaminhadas ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Muita atenção na redação, hein? Muita atenção, o tribunal é o Superior Tribunal de Justiça, né?
Não é o Supremo Tribunal de Justiça, por exemplo, seria um erro capital. Superior Tribunal de Justiça. Termos em que pede deferimento, coloca-se lá o local, coloca-se a data, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Na outra folha, as razões. Aí ficaria razões de recurso ordinário constitucional, esse é o nome, as partes envolvidas, que é o recorrente Rodrigo Malta, recorrida à Justiça Pública, e também as saudações de praxe, egrégio Superior Tribunal de Justiça, colém da turma e doutos ministros, ok? E aí você vai pular umas 2, 3 linhas, mais ou menos, e aí nós vamos para o histórico. Vamos descrever o que aconteceu, copiar o problema, né? Copiar o problema, ver o que aconteceu ali, descrever o histórico. Depois você vai desenvolver as teses, né? A tese no sentido de que o réu merecia a liberdade provisória, né? Isso é importante, mostrar que o réu era merecedor da liberdade provisória e que aquele artigo 21 do Estatuto do Desarmamento ele era inconstitucional, né? De acordo com o que o STF definiu. Ao final você vai fazer um pedido. Como o ROC é um recurso, você pede para que ele seja conhecido e provido, ou que seja dado provimento ao recurso, conhecido, provido ou dado provimento ao recurso, para reformar o acórdão e conceder a ordem. Então, tinha negado a ordem, você pede para reformar para conceder a ordem. Conceder a ordem para quê? Determinando a liberdade provisória, não é confiança. Calma aí, na próxima a gente tirou a liberdade provisória do recorrente, é sem fiança, tá? Sem fiança, porque como um dos crimes que ele praticou é o artigo 16, o artigo 16 hoje é considerado crime hediondo, e como crime hediondo não pode ter a fiança, tá? Mas pode ter a liberdade provisória, então que seja dado provimento ao recurso para reformar o acórdão e conceder a ordem, determinando a liberdade provisória sem fiança, lembrando, né, do recorrente, com a expedição de alvará de soltura como medida de justiça. Aí você coloca o local, a data, advogado, 3 pontinhos, e depois você coloca a OAB, 3 pontinhos também, né? Essa é a regra aqui para a gente fazer a peça. De acordo? Muito bem. Então, essa vai ser a última lição para você fazer em termos de peça, capricha. Toma cuidado nos endereçamentos, tudo bonitinho, e discorra. Mostre que o seu cliente mereça a liberdade provisória, né? Que negócio é esse do juiz e o tribunal negar a liberdade provisória, né? Então vamos lá para ver a lição de casa. Dá uma olhada. Na folha de prova, faça à mão a petição, que é o ROC, né? Como sempre, faça à mão. Escaneie ou tire foto, mande no prazo improrrogável de 3 dias para rodrigo.capobianco@aulasplanejadas.com.br. Faça também o raio-x e o esqueleto do problema 16, não é? Para que a gente possa corrigir na próxima aula. E também, se possível, faça as questões lá do aprimoramento, que estão na apostila, né? As questões de número 53 a 56, para depois vocês assistirem às aulas do aprimoramento, né? Mas primeiro tenta fazer as questões. Compreendido, pessoal? Muito bem, então nós vamos ficando por aqui. Uma grande satisfação estar com vocês, não é? Falamos de assuntos importantes hoje, competência, ROC, né? É bom você dar uma olhadinha nisso, Estatuto do Desarmamento, passamos um pouquinho lá por ele, né? Então é importante dar uma olhada nesses temas, porque eles são fundamentais para o seu desenvolvimento aí para a prova. Legal? Então,
Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade.